viu, né, essa nova declaração do presidente Lula e as relações entre Brasil e Israel também. A Lula agora está soltinho, né? Então, sem mais o risco, né? Uma vez que os reféns brasileiros, eu digo reféns porque claramente havia uma contenção, né? Uma não liberação daquele contingente dos 32 brasileiros e seus familiares, né? Então, como uma forma de pressão ao governo brasileiro, assim como também funcionou provavelmente com outros governos, né? Enquanto Israel conseguia torear e manter o pessoal lá, gerava um constrangimento para os governos para também eles não fazerem um ataque direto ao governo de Benjamin Netanyahu. Agora, como isso começou a acontecer, o próprio Celso Amorim também, o presidente Lula não soltava a língua, mas o Celso Amorim soltou a língua, né? E naquele evento que ele estava na Europa, ele acabou dando nome ao que estava acontecendo em Gaza de genocídio. E isso, é claro, repercute em ciclos diplomáticos, né? Celso Amorim, ele não é um terceiro secretário, né, do Itamaraty que está começando e acabou de sair do Rio Branco. Ele é uma pessoa que tem bagagem, é um negociador que é respeitado, que é conhecido, né, internacionalmente. Então você começa a aumentar a temperatura, né? Israel acabou liberando, né, os brasileiros, e aí com isso agora Lula pode falar o que ele quiser. Eu não acho, bem, eu não acho que aqui, da mesma forma que eu não achava antes, eu não continuo não achando que o Brasil vai tentar romper relação com Israel ou qualquer medidas mais bruscas nesse sentido, até porque o Brasil se colocou desde o começo do conflito como um negociador no processo. No momento que, coincidentemente, o conflito começa, quando o Brasil assumiu a cadeira da presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil tentou, que ele costurou uma resolução, né, que conseguiu o apoio de todo mundo. Se não teve o apoio, teve pelo menos a abstenção de membros do Conselho de Segurança, de alguns membros, outros tiveram apoio, né? E só os Estados Unidos vetou, né? E que tinha em sua mão a procuração de Israel para vetar, né? Então ele vetou por conta do aliado dele. Então, só que aí o Brasil se colocou como mediador, né? Se teve presente naquela mesa também envolvendo os países árabes do Oriente Médio. Então, o Brasil se coloca como isso, não dá para você. Muita gente fala assim, por que você não rompe? Pela mesma razão de que o Brasil retomou as relações e os laços com a Venezuela, né, de Nicolás Maduro, apesar de não ser uma democracia, ser um governo autoritário, né? Então, o que acontece é por quê? Porque você não consegue influenciar, você não consegue pressionar, você não consegue tentar dialogar com aquele que você não reconhece, né? Então, o Brasil segue nesse processo, segue na toada. Eu não acho que vai romper nenhuma relação com Israel, mas Lula vai, é claro, subir o tom, já que você não tem mais essa pressão da opinião pública para o retorno dos brasileiros de Gaza. Aqueles que queriam retornar, pelo menos neste momento, já retornaram, mas o Lula vai dar uma canseira, sim, em Israel, o Diego. Só que, na minha opinião, ele está correto, né? Como o mesmo Jamil colocou, né? O que está acontecendo, é claro, vamos dar nome de novo para o pessoal que tem problema de raciocínio, que o tic-tac só pega no tranco. Bora lá. Os 1.200, era 1.400, baixou, né? O Israel recalculou, os 1.200 mortos pelo ataque terrorista do Hamas são execráveis, são abomináveis, são terríveis, é triste, imagens indignas e tudo isso mais, né? E é claro que Israel pode se defender, mas a defesa de Israel não passa também por bombardear e matar civis, mais de 11 mil deles. Os números não podem ser. Gente, alguém já viu como é que está Gaza? Gaza está em escombros, o norte de Gaza. Eu entrevistei, inclusive, agora de novo um diretor de hospital lá do Al-Alda, né, que fica em Jabalia, no campo de refugiados, que está contando o que estava acontecendo, né? Receber criança morta, funcionário dele ferido por bomba, operando com luz de lanterna, tudo isso, né? Então, o que está acontecendo também em Israel em Gaza é inconcebível também. É um crime contra a humanidade, são crimes de guerra, como o Jamil colocou. Então, faz bem o Lula agora, liberto das amarras dessa responsabilidade, botar a língua nos dentes. É isso aí. As imagens são mesmo impressionantes, né? Vi bebês ali lado a lado numa situação bem complicada. As incubadoras, né, Jamil, sem energia, não funcionam direito. Infelizmente, muitos deles não sobrevivem. É isso, Diego. E aí, claro, logo vem uma outra narrativa para dizer, bom, mas existem terroristas do Hamas escondidos nesses hospitais. O que sim, é um crime também. Mas isso não justifica que um hospital seja atacado, né? Mesmo que ele seja usado como escudo,
O direito, eu não estou dizendo, não é a minha opinião. Isso é construído, e o Léo conhece muito bem isso, ao longo de décadas. O direito humanitário internacional ele não surgiu da noite para o dia, ele é uma construção, ainda basicamente está sendo construído, por exemplo, na questão climática, ele ainda é alvo de muito debate, mas o direito humanitário internacional ele foi construído ao longo de décadas e no atual estágio, o que é que ele diz? Ainda que uma população, por exemplo, pacientes estejam sendo usados num hospital como escudo, aquilo ali não justifica que a outra força, militar ou não, ataque aquele hospital dizendo, não, mas olha, na verdade aquele hospital estava escondendo os combatentes do outro lado. Sim, mas também mantinha, obviamente, pacientes e aqueles bebês todos que nós vimos. Então, é muito importante a gente colocar tudo isso, porque é muito rápida a conclusão de você falar, não, mas calma aí, se eles estavam escondidos ali, não, se eles estavam escondidos ali, é um crime por si só, mas não justifica a morte daquelas pessoas no hospital. Então, é tudo isso que a gente tem que tratar e, de fato, nem sempre é evidente, nem sempre a vingança, ela, vamos dizer assim, passa pela justiça. O Léo conhece também muito bem essa relação entre vingança e justiça, não são termos equivalentes, a gente sabe muito bem disso, e o que nós estamos vendo é, obviamente, uma situação na qual, e o que eu perguntei para o embaixador em Tel Aviv, é uma pergunta que se estende para toda a sociedade israelense. E como será o dia seguinte? Porque esse dia seguinte vai chegar. Esse dia seguinte, com Gaza destruída ou não, com Hamas destruído ou não, esse dia seguinte vai chegar. E aí a pergunta que todos estão se fazendo aqui, não é a minha pergunta, é que tipo de acordo haverá? Esses palestinos serão um cidadão de segunda classe? Esse palestino que sobreviveu e viu a família inteira dele sendo assassinada, sendo morta, ele vai precisar agora se submeter a um governo que basicamente realizou tudo isso? Como que vai ficar essa situação? E essas perguntas, claro, hoje ainda não tem resposta. O que chama atenção também, Diego e Léo, que é algo novo nessa guerra, é uma nova sigla que se criou. Qual é a sigla? É a sigla para crianças órfãs, crianças feridas sem familiares. Ou seja, crianças que tiveram todos os seus parentes mortos, que elas mesmas estão feridas. É uma nova sigla no direito humanitário internacional, inclusive, que acaba de ser inaugurado nessa guerra. E tudo isso é muito dramático, e tudo isso ainda não tem resposta sobre como vai ser essa composição. Gaza, o que será Gaza no dia seguinte à eventual, vamos assim, colocar entre aspas aqui, um grande aspas, vitória de um dos lados, né? E o que você faz com 2 milhões de habitantes que vão, obviamente, ter de reconstruir uma região inteira. Algumas das estimativas aqui, por exemplo, Diego, na ONU, apontam que essa reconstrução pode levar uma década, né? E aí, o que vai acontecer durante essa década? Uma das perguntas que é feita aqui, inclusive, também é a seguinte: você imagina um irmão, uma criança que viu todos os seus irmãos mortos, de que forma ele vai reagir nos próximos anos? Quem será essa criança nos próximos anos? Todas essas perguntas estão sendo colocadas. Com toda certeza.